Vocês sabiam que Bob Esponja tem dois Lula Molusco vivendo ao mesmo tempo de maneira canônica no desenho? Pois é, isso tudo foi introduzido no episódio SB-129, um dos primeiros episódios da série. Esse episódio brinca com um conceito conhecido como paradoxo de Bootstrap. É um paradoxo de viagem no tempo onde um objeto, informação ou pessoa é enviado ao passado, tornando-se a própria causa da sua existência lá no futuro. Para dar mais contexto, eu vou separar o vídeo em 3 blocos. O primeiro, eu vou dar uma breve, mas bem breve mesmo, resumida no episódio para quem não lembra. O segundo, eu vou explicar sobre esse paradoxo dentro desse episódio. E no terceiro bloco, vou dar as minhas considerações finais. Ok, o episódio começa num domingo de manhã, e já começa de um jeito bem simbólico, porque domingo é aquele dia que teoricamente deveria ser mais tranquilo, mas no caso do Lula Molusco, nunca é, né? Ele tá lá tentando tocar clarinete, que é basicamente a única coisa que ele realmente gosta de fazer, quando o despertador do Bob Esponja começa a tocar. Bom, mais pra frente o Bob chama ele pra caçar água-viva, e o Lula Molusco recusa, obviamente. Mas mesmo assim, o Bob e o Patrick continuam insistindo, batendo na porta dele e perguntando se ele já tá pronto, ignorando completamente o fato dele claramente não querer ir. Até que o Lula Molusco tem uma ideia simples, se esconder no Siri Cascudo, já que é domingo e não tem ninguém lá, então ele vai poder tocar clarinete. E por um momento parece que ele finalmente conseguiu o que queria. Mas claro, isso não dura muito tempo. Bob e o Patrick aparecem lá também, procurando por ele. E o Lula Molusco, já desesperado, acaba se escondendo dentro do freezer, mas tá tão frio que congela a fechadura. E ele tenta se acalmar dizendo que alguém vai notar a falta dele, que vão procurar por ele. Mas aí vem aquele clássico corte de 2000 anos depois. E quando ele finalmente é encontrado já no futuro, tudo mudou. Tudo é cromado, tudo é meio igual, de um jeito meio futurista. E o Bob que aparece ali não é mais o Bob, é o Esponjatron. E bom, no futuro tem uma máquina do tempo. E quando ele tenta consertar tudo, ele acaba indo para um passado muito passado, tempo das cavernas mesmo. Lá, ele encontra o Bob e o Patrick como criaturas primitivas. E aqui entra um detalhe interessante. O Lula Molusco tenta ensinar eles a caçar água-viva de um jeito certo, como se estivesse dando sentido para aquilo. Mas mesmo assim, nada muda de verdade, porque ele continua sendo interrompido e não consegue tocar o clarinete. Ele tenta sair dessa época e voltar para o tempo certo, mas a máquina dá defeito e ele acaba indo parar em um limbo no espaço-tempo. E por um momento ele fica feliz, porque era o que ele sempre quis, ficar sozinho, né? Só que agora não tem absolutamente nada, e ele começa a se desesperar, porque sem ninguém, sem nada, sem propósito, faz a pessoa surtar mesmo. Ele corre para os lados, tenta sair daquele lugar, porque aquele silêncio perfeito não é paz, é uma solidão. E quando ele consegue voltar para casa, ele até fica feliz de ver o Bob e o Patrick de novo, mesmo que por poucos segundos, porque eles chamam ele para caçar água-viva, mas obviamente ele recusa reclamando. E o episódio termina quase como uma ironia, mostrando que foi o próprio Lula Molusco que inventou a brincadeira de caçar água-viva. Ok, agora vamos explicar o paradoxo. Não sei se vocês assistiram a série Dark da Netflix, mas essa série é toda feita em cima desse paradoxo. Pois lá, um livro é escrito por um cara e alguém pega esse livro e envia ele para o passado, anos antes desse mesmo cara escrever o livro. E essa pessoa entrega o livro pro autor dele e fala, escreva esse livro e lance ele. Só que antes dele mesmo criar o livro. E aí que cria-se o paradoxo. Pois quem criou o livro de fato? Quem escreveu ele pela primeira vez? Pois é isso que esse episódio faz, pois quando o Lula Molusco volta pro passado, ele ensina as versões primitivas do Bob e do Patrick a caçarem água-viva, e no futuro é justamente ele que sofre com isso. Inclusive ele reclama dessa atividade, uma coisa que ele teoricamente criou. Então tem 2 Lula Moluscos, ou é o mesmo Lula Molusco que foi e voltou? E quem criou a prática de caçar água-viva primeiro? Pois se o Lula Molusco foi quem criou, o Lula do futuro no caso, como ela existe desde séculos atrás, se o Lula precisou conhecer essa atividade para voltar para lá e mostrar pro Patrick e pro Bob Esponja? Ok, agora a minha opinião. Obviamente isso tudo é um desenho, e por mais que isso esteja na história, os próprios criadores já falaram que nada no desenho é necessariamente canônico. Bob Esponja vive numa espécie de vários episódios soltos, nunca tem uma lore pro desenho, mas pelo lado da imaginação, eu acredito que tem 2 Lula Molusco vivendo ao mesmo tempo. Um que vive normalmente e outro que está lá no freezer congelado, esperando ser descongelado lá no futuro para ele poder voltar ao passado e depois voltar para o seu presente e viver normalmente. Mas quem criou de fato a atividade de caçar águas-vivas? Bom, isso você vai me dizer aí nos comentários.
Tá bom, eu quis fugir um pouco do tema que todo mundo faz quando comenta sobre esse episódio, que seria o niilismo. O pessoal foca geralmente naquela parte do Lula Molusco querer ficar sozinho, e depois ficar em pânico por ficar totalmente sozinho. Eu quis focar mais em uma teoria criada dentro do próprio desenho, pois à primeira vista é realmente estranho ver isso. Bom, eu não tô criticando quem fez o vídeo sobre niilismo nesse episódio, tá? Eu só não quis seguir essa linha porque eu sinto que muita gente já fez. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te entretido de alguma maneira. Se você gostou, comenta aí uma ideia pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui e tchau!